você vai ouvir agora. Mais uma mensagem de fé e esperança, ministrada na sede da Missão do Ano em Curitiba, Paraná. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Lucas 18, Mateus, Marcos, Lucas 18, pode ficar sentadinho mesmo aí? 18, versículo 1. Todos acharam? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Fala assim, adversário. Quem que é o nosso adversário? É o diabo, cão, cramunhão, coisa feia, coisa ruim, né? E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus mais, e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Diga assim, dia e noite. Fala para o irmão que está do seu lado, dia e noite. É clamar e é orar, né? Dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, nesse texto, quantos já leram esse texto bíblico? Já, né? Todos acho que já devem ter lido alguma vez. Fala sobre essa viúva. A Bíblia fala muito sobre viúva. Tem vários, né, textos bíblicos que falam sobre viúva. Por que viúva? Viúva é uma figura de uma pessoa pobre. Pobre é diferente de miserável. Até nós estávamos falando disso com o pastor ontem. Miserável é aquele que o diabo está oprimindo a vida dela. Pobreza não é estar sobre ação demoníaca. Tem pessoas que são pobres, não têm muitos recursos, mas são pessoas de Deus, né? São pessoas que estão felizes com o que elas têm. Amém? Tem ricos que são miseráveis. Então, quando a Bíblia fala em viúva, ela mostra pessoas que têm poucos recursos, ou quase nenhum recurso. A viúva, naquela época, ela tinha bem poucos recursos. E o que a Bíblia nos mostra aqui é sobre a perseverança dessa viúva. Ela precisava de uma resposta, precisava de uma decisão, de uma ajuda do juiz, de uma decisão, de uma questão, né, judicial que ela tinha. E aí ela usou essa tática, essa estratégia, que é a da perseverança. Nós temos que aprender a perseverar. Amém, Jesus? Temos que aprender a perseverar, porque a perseverança vai nos fazer chegar lá, vai nos fazer conquistar muitas coisas, em nome de Jesus. Agora, eu aprendi algumas lições aqui. Por exemplo, isso aqui todo mundo sabe. Todos nós temos um adversário. Quem é o adversário? É o diabo. O que é um adversário? É alguém que se opõe a você. Tudo que você vai fazer, o diabo se opõe, o diabo se levanta. Você quer orar mais? Acabamos de lançar um programa, um projeto, que vai ajudar você a crescer espiritualmente. Amém? O que vai acontecer? O diabo vai se opor, porque ele é o seu adversário. Ele não vai querer deixar você orar, ele não vai nem deixar você ter tempo para olhar no WhatsApp para ver qual que é o devocional do dia. E nem vi hoje. Por quê? Ele quer se opor. 5 minutos é muito pouco tempo para se orar durante o dia, muito pouco tempo. Mas até isso ele vai se opor, ele vai tentar roubar de você os 5 minutos. O diabo, ele é o opositor dos irmãos, ele é acusador e é aquele que se opõe contra a gente. Então ele vai tentar de tudo para você não fazer esses 21 dias, para você não jejuar na quinta-feira, para você não fazer a casa de luz, para você esquecer. Tem muitos que vão até esquecer, vai passar, meu Deus, é mesmo, a casa de luz apagou a luz, não acendeu. Passou 15 dias depois. Ele vai fazer de tudo para impedir, porque ele é contra você, ele é contra a sua família. O diabo quer que a sua família se destrua, se acabe, não é? Ele quer acabar com a sua vida financeira, ele quer acabar com a sua vida espiritual. Tudo que você se propõe assim,
eu vou ajudar mais a obra de Deus, eu vou separar um dinheiro todo mês para ofertar. O diabo vai se opor a você. Ele vai tentar fazer coisa, vai tentar quebrar um negócio no teu carro. Ele vai fazer o que é a missão dele, resistir a você. Ele é o adversário. E essa passagem bíblica, ela nos mostra claramente que, como a viúva não conseguia resolver o problema dela sozinha, imagina a situação hoje, você tem uma causa judicial, uma causa, o cara bateu no teu carro, ou roubou alguma coisa de você. Você tem que ir no juiz, para que o juiz te dê uma sentença favorável, para você conseguir receber o que é teu. Claro que a justiça a humana nem sempre funciona como deveria funcionar. Então o exemplo da viúva é: eu tenho uma causa, tenho um adversário e eu não consigo vencer ele sozinho, eu não tenho os recursos que preciso. Então eu vou ao juiz. Nós não podemos tentar vencer as nossas questões sozinhos, queridos, amém? Talvez você está tentando vencer o teu problema sozinho. Você tem que ir aonde? No juiz. Tem que ir a Deus. Tem que levar na presença de Deus. Por isso que a oração é a chave. A oração é quando você se coloca na presença de Deus, o nosso juiz diz: Senhor, eu não consigo resolver isso, é o Senhor que tem que resolver isso para mim. Porque enquanto você estiver tentando resolver a sua questão sem advogado e sem juiz, o adversário é forte. Estão entendendo? Não vê no Brasil, quando o cara tem dinheiro, raramente uma pessoa que entra na justiça contra alguém que tem muito dinheiro consegue ganhar. Porque a justiça brasileira, a justiça humana é falível, ela é falha. Mas a justiça de Deus nunca falha. Amém? Deus nunca falha. Então quem leva a sua causa para Deus, nunca perde. Nós perdemos porque nós não levamos a nossa causa para Deus. E segundo, nós também, além de não levarmos, ou levamos e não perseveramos. O segredo dessa mulher é que ela era perseverante. Ela continuava levando e levando, isso diante de um juiz iníquo, que não tem nem comparação, né? O texto está falando justamente para exemplificar. Se um juiz iníquo, errado, corrupto, de tanto a viúva insistir, acabou atendendo ela, quanto mais Deus atenderá os seus filhos rapidamente. Faz assim comigo: rapidamente. A perseverança faz Deus ser rápido, ágil na sua vida. Mas Deus não age na vida da gente porque nós não estamos perseverando, não. Não é verdade? Você não concorda comigo? Nós não estamos perseverando. E Deus não pode agir rapidamente, porque Deus está guardando a nossa perseverança. Perseverança se traduz em fé, em acreditar a Deus. E o texto diz assim: Deus atende rapidamente aos seus filhos que clamam a Ele dia e... Você tem clamado de dia e de noite? Você tem orado a Deus de dia e de noite? Isso é importante porque Salmo 91, versículos 5 e 6, põe na tela da Duane, por favor. Salmo 91, que é o Salmo da libertação. Olha só, versículos 5 e 6. Você não clama, ou seja, não leva o juiz de dia e de noite. Mas olha o que o camarada está fazendo aqui, né? Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Então nós temos aqui o inimigo trabalhando de noite e de dia. Enquanto você está dormindo, o teu adversário está trabalhando contra você. No outro versículo 6. Nem a peste que anda, escuridão, de noite, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Então o diabo trabalha de dia e de noite. Você está dormindo, o diabo está trabalhando. Por isso que o Espírito Santo às vezes te acorda de madrugada, porque ele está avisando você, o inimigo está trabalhando. O adversário está fazendo uma coisa: levanta a orar. E a gente faz o quê? Ai, que medinho, vira para o outro lado e dorme. Não é? É bem naquele dia que você acorda assim, tem aquela coisa sombria na tua casa. Já aconteceu isso com você? É, na minha? Viu? É? Que você olha assim: Senhor, né? Amém. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Fez o certo. Irmãos, às vezes eu acordo de madrugada e assim, parece que o prédio está saindo do lugar. E aquela revelação é para você levantar e fazer alguma coisa, amém? Não é para virar ao outro lado e se esconder. Ai, que medo. Ou alguns abençoadinhos ligam: Pastor Paulo, pode orar por mim agora? Eu posso orar, sou seu pastor, amém? Mas você também pode orar. E você deve orar.
Então, de dia e de noite. Porque o inimigo está trabalhando de dia e de noite. E aí quem não ora nem de dia nem de noite? Peste te procura, mortandade te procura, volta no 5. De dia e de noite. São coisas que o inimigo lança contra a gente. Terrores da noite, pavor da noite. Aí você vai dormir tudo bem, daqui a pouco vem um pavor de noite. Você sonha com o negócio e fica apavorado, né? O que a Bíblia está falando? Ora, clama, porque Deus, o juiz, decreta a sua vitória. Mas você tem que orar, tem que clamar. Amém, Jesus? Porque ele mostra que o diabo está querendo entrar na sua casa e destruir sua vida. Então é muito importante ter, né, essa oração, tanto de dia quanto de noite. 5 minutos é pouco, mas é pelo menos alguma coisa. Nós temos que orar de dia e de noite, para que você vença, como diz aí no Salmo 91. Perseverar orando demonstra que ainda há fé em nós. Eu vou terminar por aqui. Aí domingo que vem eu talvez continue. Lucas 18, versículo 8. A questão da oração está intimamente ligada à fé. Sabe por que a gente para de orar? Porque a gente parou de ter fé. Nós paramos de acreditar que a oração funciona. E Jesus fala toda a história da viúva. E diz assim que ela clama dia e noite, clama de dia e de noite, e o Pai, que é Deus, que é o juiz, responderá rapidamente. Amém? Ele não vai tardar, ele vai responder rapidamente, no tempo dele. Amém? Talvez o rapidamente não é o nosso tempo, é o tempo dele, mas ele vai responder rapidamente. Aquele que clama, persevera, porque ele está mostrando para Deus que ele acredita. Agora Jesus fala, tudo isso fala a história da viúva pobre, e diz assim no final: quando, porém, o Filho do Homem vier. Quem é o Filho do Homem? Jesus está falando da segunda vinda dele. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar você. E ele diz assim: quando eu vier buscar o meu povo, porventura acharei fé na terra? Ele está procurando fé em nós. E ele vai voltar a buscar o seu povo. Mas a preocupação que Jesus fala aqui: quando eu voltar, será que eu acharei fé? Por que ele fala isso? Ele está querendo dizer: será que eu acharei pessoas orando? Irmão, como que está o Brasil hoje? Como que estão as igrejas hoje? Os cultos de oração nas igrejas são os menores. Porque está acontecendo o que Jesus falou, a preocupação dele. Quando eu voltar, será que eu vou encontrar pessoas orando? Acreditando na oração? O diabo vai fazer de tudo para você não orar. Vai fazer de tudo para você não clamar. Porque quem não ora não tem resposta. Quem não ora e não leva suas causas para o juiz não tem resposta rápida de Deus. Não adianta você ficar dependendo da minha oração. Pastor, ora por mim, por ele. Claro, nós temos que orar uns pelos outros. Amém? Mas as maiores vitórias da sua vida você vai conquistar em oração. O diabo não quer que você ore. A gente ora 1 minuto e acha que está bom. Nós temos que melhorar. Amém, Jesus? As nossas maiores vitórias virão da oração. Conquista da tua família para Jesus. Conquista financeira. Conquista espiritual. Crescimento espiritual. Né? Onde o diabo está se levantando contra você, você vai vencer através da oração. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Quero pedir para a pastora que ore em cima dessa palavra e já dê a bênção final em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, quinta-feira vamos estar aqui em oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. O Senhor nos ama tanto, meu Pai, que o Senhor é capaz de nos exortar, de trazer, meu Deus, a palavra que vai mudar a nossa vida, que vai nos curar, trazer a palavra que é capaz de nos levar ao céu. Pai, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem nos cultos da Missão Doan, em Curitiba, Paraná. Confira em nosso site outras mensagens de fé e edificação para a sua vida espiritual. Acesse missãodoan.com.br. Faça parte dessa família.